crianças, tudo bem? Que gostoso estar aqui com você em mais uma história falando sobre a vida de Jesus. Essa história é uma das minhas preferidas, porque quando eu comecei a ser professora do maternal, essa foi a primeira história que eu contei para as criancinhas de 2 e 3 aninhos. Então, trouxe à minha memória muita coisa boa. E aí, já curtiu? Já deu o seu like na história? Então marque aí, compartilhe com os seus amigos. Todo vídeo a tia Eliana explica porque você pensa que é só para se inscrever, para curtir, para a tia Eliana ficar alegre. É claro que eu fico alegre também. E quando alguém comenta, quando você vai lá no comentário do YouTube e fala: tia Eliana, um beijo, tia Eliana, eu gostei da história, ou tia Eliana, por que você não conta tal história? Eu fico muito feliz, eu respondo, eu mando beijo também, tá bom? Eu fico muito feliz de ver cada comentário que vocês escrevem ali. Para quem comentou sabe, eu respondo todos, um por um. Agora tem um muito obrigado especial para você que está inscrito, você que todo vídeo já começa a historinha e já dá o seu like, você que tem compartilhado. Olha, a tia Eliana está muito feliz e eu fico muito alegre de saber que você toda semana está aí nos acompanhando. Um beijo muito especial no seu coração, amém? O beijo de hoje, que todo vídeo eu te mando um beijo, o beijo de hoje vai para uma menininha muito especial. Eu acho que ela nem está imaginando. Ela trabalha, o pai dela na verdade trabalha lá no mesmo espaço que nós temos a igreja. E eu precisei de areia para contar essa história. E o papai dela que me deu essa areia. Então o beijo de hoje vai para Sofia, lá do Lava Rápido do papai dela. Deus abençoe, Sofia, e que você possa continuar assistindo todas as historinhas da tia Eliana, tá bom? Mas vamos lá? Nós temos contado a história de Jesus. E Jesus, vocês já viram em outras histórias quantas pessoas que acompanhavam Jesus. Multidões e multidões atrás dele, os discípulos. E Jesus chegou num determinado lugar, tinha muita gente. Sabe o que ele precisou fazer para que todo mundo pudesse ouvi-lo? Porque as pessoas queriam ficar em cima dele. Ele entrou dentro de um barco e ali naquele barco Jesus foi para poder, da onde o barco estava, todo mundo que ficava na praia poder ouvir o que ele estava dizendo. E naquele dia Jesus falou assim: eu vou contar para vocês uma parábola. Parábola? O que é isso? Parábola é uma história da terra que conta uma verdade do céu. Então, nós vamos ver o que história é essa que Jesus contou, que depois a tia Eliana vai contar para vocês a explicação que ele deu para os discípulos. Porque a explicação ele não dava para todo mundo, porque as pessoas não entendiam. Mas você que entende cada palavra de Jesus, a tia Eliana vai contar a parábola. Lembra o que é parábola? É uma história da terra contando uma verdade do céu. E aí eu vou contar a parábola e vou contar os segredos dela para você, ok? Vamos lá então, a história começa com Era uma vez. Era uma vez um semeador. O semeador é aquele que semeia, é aquele que joga a semente na terra para que ela possa crescer. E ele pegou aqui a semente e jogou na areia. E sabe o que aconteceu? Vieram as aves do céu e comeram as sementes que ele havia jogado ali. Comeram todas as sementes. Puxa vida! Ai, ele jogou a semente, não sobrou nenhuma. As aves do céu comeram todas. Será que ele vai desistir? Não, ele continuou no caminho levando as suas sementes. Chegou numa parte do caminho, tinha muitas pedras, e ele foi e jogou a semente no meio das pedras, não é?
jogou as sementes ali. Será que vai nascer alguma coisa? Ele foi para casa, ele dormiu, ele descansou e quando ele voltou ali, sabe o que nasceu? Somente um galinho muito seco, mas o galinho não ficou firme. Ele tentava fazer o galinho ficar firme e o galinho caía, porque o galinho não tinha raízes. Ele não conseguia ficar de pé, não conseguia ficar fincado, porque ele não tinha raízes. As pedras sufocaram e mataram a planta. Que judiação, não é? Ele vai parar? O Senhor vai parar? Não, ele continuou no caminho com os seus cestos cheios de semente e encontrou uma parte aqui, falou, bom, aqui não tem pedra, eu vou jogar as sementes aqui. E jogou as sementes no meio do espinho. E passado alguns dias, ele até viu que tinha nascido alguma coisa. Só que no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e foram sufocando aquelas folhinhas que haviam crescido. Os espinhos muito agressivos, eles foram crescendo em cima daquela pequena folhagem que estava aparecendo e sufocaram todas as folhas que haviam nascido. Poxa vida, será que ele vai desistir? E ele continuou semeando, até que ele encontrou uma terra muito boa, uma terra fofa, uma terra adubada, uma terra úmida, prontinha aqui para ser plantada. E ele jogou as sementes nessa terra. Ele jogou as sementes, afundou as sementes lá no fundo da terra e ele foi para casa dormir. E quando ele foi para casa dormir, no outro dia, o que será que apareceu aqui? Vamos ver? Depois de alguns dias ele veio e a terra boa pôde trazer uma linda planta, já tinha até os frutos. Olha que coisa linda! A terra boa, ela germina e ela produz frutos. Antes dos frutos, tinha muitas flores nessa árvore. Agora, você vai prestar atenção aqui, semeador, que eu vou explicar para você e para as crianças o que Jesus explicou na parábola. Lembra? Uma verdade, uma história da terra que conta uma verdade do céu. Quando o semeador passou no caminho e ele jogou as sementinhas na areia, aquela areia simboliza o nosso coração quando entra a palavra de Deus. Só que o diabo vem, rouba as sementes e leva a palavra de Deus embora do nosso coração. Quando nós aprendemos uma historinha, lemos um texto da Bíblia, não podemos deixar ninguém tirar do nosso coração. E o nosso semeador continuou no caminho. O que ele encontrou? As pedras. Ele jogou as sementinhas lá no meio das pedras e o que aconteceu? As pedras sufocaram as raízes e aquela plantinha cresceu, mas não conseguiu produzir nada. O que significa isso? Olha o significado que Jesus explicou para os discípulos. Aquela parte de pedras são pessoas que têm o coração duro, que aí quando vem luta, quando vem tribulação, quando vem dificuldade, quando ela está triste, eu não vou mais ler a palavra de Deus, eu não vou mais orar, eu não quero mais ir à igreja. E aí elas ficam emburradas porque elas estão passando por alguma dificuldade. E o que a gente tem que fazer quando está em dificuldade? Tem que orar. Lembra que a gente já aprendeu a orar? Aprendemos a orar o Pai Nosso. Você já aprendeu a orar o Pai Nosso? Não? Então vai lá na nossa historinha, que está aí o link para você aprender e poder orar o Pai Nosso, que foi uma oração que Jesus nos ensinou. E aqui, aquelas pessoas que a palavra de Deus caiu no coração, que era como de pedra, vem as lutas, vem as dificuldades, elas abandonam o caminho do Senhor. Mas o nosso semeador continuou no caminho
e encontrou o quê? Um lugar que tinha uns espinhos. E ele jogou a semente. Só que aqueles espinhos cresceram e um pouquinho que nasceu foi sufocado pelos espinhos. E a tia, mexendo nos espinhos, até espetou meu dedo de tão fininho que era. E o que significa isso, semeador? Jesus explicou para os discípulos. Os espinhos são aquelas pessoas que não querem saber de ir na igreja. Você convida, vamos no culto. Hoje eu não vou. Vamos lá no cultinho da tia Eliana. Hoje eu tô cansada. Tem o pedágio da alegria. Uma festa que a tia Eliana faz no domingo de manhã. Não vou, domingo de manhã eu tô com preguiça, eu quero dormir. Então é como a palavra de Deus cair no meio do espinho. Quando começa a surgir uma sementinha, os espinhos vêm e sufocam. Não deixa os espinhos sufocarem você. Não deixa de ir na igreja. Se a mamãe e o papai não quiserem ir, fale para eles. Nós precisamos ir na igreja. Senão a palavra de Deus vai cair no nosso coração. Aqui caiu no nosso coração, vai ficar sufocada com os espinhos. Mas o nosso semeador não desistiu. E o que ele encontrou? Uma terra macia, uma terra fofinha, uma terra pronta para receber a semente. E quando essa semente foi colocada na terra boa, ela produziu frutos. E a palavra de Deus diz que produziu 30, 60, 100 vezes mais. Olha que coisa linda! Então, o nosso coração tem que ser como essa terra boa. Não pode ser como aquela areia fininha, não pode ser como as pedras, nem como os espinhos. Então, que o seu coraçãozinho seja como essa terra boa. Que cada história que você estiver ouvindo no nosso canal, você possa ser tocado. Que a sementinha que a tia Eliana está semeando aí no seu coração, que a palavra de Deus possa crescer e dar muitos frutos. E quando você compartilha com os seus amigos, ela está dando fruto. Quando você dá o like no vídeo, ela está dando fruto. Quando você faz o que a historinha ensina, você está dando muitos frutos. Então esteja atento e não perca nada do que você aprende da palavra de Deus. Pode ser com a tia Eliana, pode ser com o papai e com a mamãe, com a tia lá da sua igreja, não importa. Toda a palavra de Deus guarda no seu coração e não deixa nenhum pássaro do céu que simboliza o diabo tirar de você, ok? Um beijo grande para você e fique atento. No próximo sábado teremos mais histórias. E você que está aí pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever para acompanhar todas as histórias do nosso canal. Um beijo grande e Deus te abençoe.